Amém, irmãos, graças a Deus, estamos aqui regravando a nossa videoaula. Tivemos um pequeno problema no final aqui da nossa transmissão. Vamos novamente repetir esta aula, a videoaula número 80, cujo tema está bastante palpitante, que é o fim do reinado de Jeoás em Israel. Nós vimos na videoaula anterior, a número 79, que nós falamos sobre aquele personagem, aquele rei, o rei de Judá, que chamava-se Amazias, e o assunto foi Amazias, rei em Judá, nossa videoaula número 79. Você viu que percebeu que este rei foi o rei que se vangloriou da sua luta contra os edomitas e vai desafiar agora o rei Jeoás, rei de Israel. Nesta confrontação, ou nesta batalha, nesta guerra, ele leva a pior. Por quê? Porque o rei Jeoás conseguiu dominá-lo, ou seja, enfrentou naquele combate ali frente às tropas de Judá. Apesar das tropas de Judá estar com um exército considerável, cerca de 300 mil homens, não prevaleceu contra o exército de Israel, o exército comandado pelo rei Jeoás. Pois é, ele vangloriou-se, foi o orgulho que o levou à queda. E além disso, ele cometeu outra grande falha. Por quê? Porque quando ele lutou contra os edomeus, contra o povo de Edom, ele, além de derrotá-los, o que ele faz? Ele pega esses deuses dos edomitas e leva para Jerusalém. E ali ele serve esses deuses, porque a Bíblia mostra, nós vimos nos textos, basta você assistir a videoaula número 79, e o rei Amazias prostra-se. Então ele se prostrou, isto é, ele adorou os deuses dos edomitas. E além disso ainda ofereceu incenso, queimou incenso em homenagem, em honra a estes deuses com D minúsculo, que não são deuses coisa nenhuma, porque a imagem de escultura jamais irá substituir o culto ao verdadeiro Deus, tá certo? Então este rei, o rei Amazias, foi um rei que se orgulhou no seu ego, se vangloriou-se, achando que por ter vencido os edomitas, ele poderia fazer frente agora ao exército de Israel. Então ele levou a pior, né? E naquela ocasião vimos que o rei Jeoás ainda o advertiu para que ele ficasse em casa, que fizesse suas comemorações, mas fizesse em casa, e que não ousasse desafiá-lo, porque ele se comparava ao cedro do Líbano, enquanto ele disse que Amazias não passava de um cardo, né? Um cardo, isto é, algo insignificante em relação a esta madeira nobre chamada cedro. Então ele traz aquela parábola zombeteira. Eles vão se enfrentar, e quem leva a pior? Quem leva a pior é o rei Amazias, né? Foi fragorosamente derrotado, e ali ele tornou-se prisioneiro de guerra do rei Jeoás, que entra com ele ali maniatado, preso nas ruas de Jerusalém. Além disso, o rei Jeoás abre uma brecha extensa, cerca de 200 metros, ele faz essa ruptura, derruba os muros de Jerusalém para mostrar que o rei Amazias perdeu de forma humilhante a esta guerra. O rei Jeoás vai aproveitar-se desta ocasião e ainda vai saquear a cidade de Jerusalém, levando grandes tesouros. Mas não se preocupe, que nós iremos falar um pouco mais à frente, quando estivermos destacando os principais pontos relevantes do reinado do rei Jeoás, tá bom? O nosso estudo de hoje é fim do reinado de Jeoás em Israel. Está baseado aqui, temos dois textos paralelos no mesmo livro, o segundo livro de Reis. Então, o primeiro texto está em 2 Reis, capítulo 13, versículos 12 e 13. E o outro texto paralelo do mesmo livro está em 2 Reis, capítulo 14, 15 e 16, que vai praticamente repetir os mesmos textos. Então, está curto o assunto de hoje, mas este assunto é relevante porque vai falar acerca do fim do reinado de Jeoás em Israel, como também o seu novo sucessor, né? Bem, primeiro gostaria de destacar que o rei Jeoás pertencia à linhagem de Jeú. A linhagem de Jeú foi uma das linhagens mais extensas em termos, não em quantidade de reis, mas em termos de ano. A linhagem de Jeú durou cerca de 102 anos. É claro que nós já falamos de 3 reis da descendência de Jeú, e vamos falar na próxima aula do quarto rei da dinastia e o último da dinastia de Jeú. Você viu que nós já falamos em vídeos anteriores, falamos da dinastia de Jeú, e ele começa a sua dinastia reinando por cerca de 28 anos, portanto, ele por ser pai de Jeoacás e Jeoacás pai de Jeoás, você entende que Jeú foi o avô deste rei chamado Jeoás.
e reinou cerca de 28 anos. Após a morte de Jeú, quem veio reinar, seguindo a dinastia de Jeú, é o seu filho chamado Jeoacás, e ali ele reina por cerca de 17 anos. Esse Jeoacás foi o pai do rei Jeoás, este que nós iremos falar aqui a respeito do fim do seu reinado. E Jeoás reinou por 16 anos. Se nós somarmos os 3 primeiros reis da dinastia de Jeú, dá cerca de 61 anos para 3 reis. Fazendo uma média, daria 20 anos para cada um. Mas vamos em frente, porque temos outro assunto a falar, mas é na nossa videoaula número 81. E aí o rei Jeroboão, que será o filho de Jeoás, que vai sucedê-lo no trono, vai reinar por mais 41 anos. E aí, se você somar 41 mais 61, essa dinastia chegará à soma de 102 anos. Foi a maior dinastia de Israel, foi a dinastia de Jeú em questão de quantidade de anos no reinado. Bom, podemos ainda, como introdução, já que nós vamos falar sobre o fim do reinado de Jeoás em Israel, destacar alguns pontos relevantes do seu reinado. Vamos destacar inicialmente que ele foi uma pessoa que teve um grande respeito pelo profeta Eliseu. Vimos isso na videoaula número 78. Quando Eliseu estava acamado, já com a sua idade bastante avançada, ele fez essa visita de cortesia, em consideração, em respeito ao profeta Eliseu. Se ele não tivesse nenhum respeito ou nenhuma atenção, é claro que ele não daria a mínima para o profeta Eliseu. Mas ele visita o profeta Eliseu no seu leito de dor, e o texto ficou registrado, este fato, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 14 a 25. Naquela ocasião, o profeta Eliseu, falando com o rei Jeoás, ele traz ali uma palavra profética, quando ele pede que o rei Jeoás atire flechas, e ele atira apenas 3 flechas ao chão. E Eliseu ali fica indignado, dizendo que ele poderia ter atirado umas 5 ou 6 vezes essa flecha, porque se ele tivesse atirado 5 ou 6 flechas, praticamente ele iria exterminar de uma vez por todas com a nação chamada Síria, contra os generais, contra os reis que de vez em quando tentavam fazer incursões na terra de Israel e muitas vezes prevalecendo em combate. Então foi um ponto relevante na vida do monarca Jeoás, essa visita que ele fez ao homem de Deus, ao profeta Eliseu. Outro ponto que merece destaque é que, já falamos acerca da profecia, ele de fato, a profecia cumpre-se no seu reinado, porque por 3 vezes ele vence os reis da Síria. Ele venceu. Como consequência dessa vitória sobre os reis da Síria, ele reconquista ou reanexa essas cidades a leste do Jordão para a tribo de Israel, porque em combate ele havia perdido, outros reis anteriores haviam perdido essas guerras, o seu pai havia perdido essa guerra frente aos sírios. E agora ele, vencendo a nação chamada Síria, ele reconquista essa cidade, trazendo de volta, reanexando essa cidade de volta às tribos ali que estavam a leste do rio Jordão. Outro ponto que merece bastante atenção e relevância foi a questão que nós já falamos aqui, aquela afronta que Amazias, o rei de Judá, fez contra o rei de Judá, quando ele, prevalecendo em combate, ele achando-se que poderia vencer também Israel, já que ele tinha vencido os edomitas, muito tempo ninguém conseguia conter as incursões dos edomitas, ele prevalece com o seu exército, e ali, por ter vencido aquela batalha, ele se vangloria achando que poderia vencer também o rei Jeoás. E Jeoás, neste combate, ele sabiamente usou uma parábola, aquela parábola que nós chamamos de parábola zombeteira. Ele se compara com o cedro do Líbano, essa madeira nobre, enquanto que ele despreza o rei Amazias, chamando-o de que ele não passava de um cardo. E nesta fala, nesta conversa, nessa parábola, ele mostra que ele iria prevalecer, e de fato ele derrota ali fragorosamente o rei Jeoás, que perde o rei Amazias, e Amazias perde essa batalha de forma humilhante, porque além dele ter perdido a guerra, ele ainda tornou-se o prisioneiro do rei Jeoás. E Jeoás, aproveitando o êxito dessa conquista, entra com o rei de Judá, ali na cidade de Jerusalém, a capital, e nesse momento o seu exército, ainda para humilhar mais a cidade de Jerusalém e o reino de Judá, ele ordena que parte dos muros da cidade sejam derrubados, e ali é aberta uma brecha com cerca de 200 metros para deixar a cidade ainda mais à mercê
de novas incursões, seja por Israel e principalmente pelos inimigos de Israel também. Então, ainda, o que é que ele ainda faz, o rei Jeoás? Entrando com o rei Amazias preso, ele praticamente saqueia toda a cidade, leva muitos despojos e despojos preciosos de alto valor, pois ele leva não só o ouro, prata, como também os utensílios da casa do Senhor, o que foi algo lastimável ele ainda ter levado os utensílios da casa do Senhor, isto é, prejudicando o culto, né, as cerimônias, comprometendo, levando esses utensílios. Ele comprometeu em parte, podemos assim dizer, o culto ao Senhor por ter levado os objetos que eram utilizados durante as cerimônias, os atos cerimoniais da casa do Senhor. Bem, a questão nós já falamos que ele fez prisioneiro de guerra o rei Amazias, ele saqueia a cidade, não vamos repetir, leva despojo, mas além dele levar esses despojos para Samaria, ele ainda levou reféns para a cidade, para a sua capital, levando estes reféns ali pertencente a Judá ou a Jerusalém. Um ponto bastante negativo do seu reinado é que a Bíblia vai nos mostrar que ele foi um rei idólatra. Foi um rei idólatra, não era para menos, porque praticamente todos os reis de Israel foram idólatras. Podemos ter como base um texto aqui que está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 11, para formalizar o que nós estamos dizendo, para garantir o que nós estamos dizendo. Vamos ler o texto? Então, 2 Reis, capítulo 13, vamos ler esse texto. 2 Reis, capítulo número 13, 2 Reis, capítulo 13, versículo 11. Diz assim, 13 e 11. Mas vamos ler o versículo 10. Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos. Aí vem o verso 11 para mostrar que ele foi idólatra. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isto é, quando você escuta esse termo, essa palavra, essa frase, fez o que era mal aos olhos do Senhor, isto tem tudo a ver com a idolatria. E o texto mostra, não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Isto é, ele continuou mantendo o culto idolátrico, mantendo o bezerro lá em Dan, na parte mais setentrional, parte norte de Israel, e também o bezerro em Betel, ali já quase na fronteira, 16 quilômetros ali de Jerusalém, cidade chamada Betel, com outro bezerro de ouro. O objetivo era que o povo não subisse a Jerusalém para cultuar a Deus no templo, mas que ficasse ali restrito ali a Samaria, porque lá também havia cultos aos deuses e como também em outras áreas havia altos onde as pessoas ofereciam sacrifício aos seus deuses. Infelizmente, o rei Jeoás, ele continuou abrindo este culto, no seu reinado não modificou nada, o povo continuou mergulhado na idolatria. Então, apesar de ter vencido aqui essa guerra contra Judá, ele teve essa grande falha no seu reinado. Bem, sem mais delongas, vamos aos nossos textos. 2 Reis, capítulo 13, versículos 12 e 13, vai dizer o seguinte, versículo 12. Ora, o mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez mais e o seu poder, no caso a sua vitória, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel? Lógico que está. É tanto que nós, na videoaula 79, a que antecedeu a esta, nós falamos aqui em dois textos paralelos. Tanto o texto de Reis, capítulo 14, e também 2 Crônicas, capítulo 25, de 1 a 24, menciona os feitos do rei Jeoás, fala do rei Amazias, mas destaca aqui a prevalência do rei Jeoás quando guerreia contra o rei Amazias, rei de Judá. Então o texto está aqui só informando que em Crônicas no livro dos Reis estão registrados esses fatos aqui notórios do rei na época do rei Jeoás. O verso 13 vai mostrar que ele foi sepultado na capital e diz assim: Jeoás dormiu com seus pais, isso é, foi sepultado com seus antepassados, e Jeroboão se assentou no seu trono.
e Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Aí você está perguntando, pastor, mas por que Jeroboão novamente? Jeroboão não foi aquele que colocou um bezerro em Dan e outro bezerro em Betel? Foi, mas aquele é o Jeroboão I, Jeroboão I. Este aqui é o Jeroboão II ou Jeroboão II. O Jeroboão I era filho de Nebate e o Jeroboão II, esse aqui que nós vamos falar na próxima videoaula 81, será o filho de Jeoás. E aqui o texto é encerrado. Aí nós vamos para 2 Reis, que é o texto paralelo, capítulo 14, versículos 15 e 16. E começa praticamente com a mesma redação. O texto diz: ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel, praticamente a mesma palavra, o mesmo texto que nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 13, versículo 12. O verso 16 diz: e dormiu Jeoás, isto é, morreu, né? Foi sepultado com seus pais, e foi sepultado em Samaria, que era a capital dos reis de Israel, junto aos reis de Israel. Então havia um local para o sepultamento dos reis de Israel. E o texto vai mostrar quem é o seu filho. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeroboão II, tá certo? Não confunda, às vezes a pessoa tende a se confundir. Qual foi o rei que colocou um bezerro em Dan e outro em Betel? Foi Jeroboão I ou foi Jeroboão II? Aí você fala Jeroboão I, foi o primeiro. Aliás, é muito fácil. Por que ele é Jeroboão I? Porque foi o primeiro rei de Israel, certo? Então Jeroboão I. O outro Jeroboão II não tem nada a ver com a dinastia do Jeroboão I, tá certo? Por quê? Porque esse Jeroboão II será o quarto descendente o terceiro descendente de Jeú, ou a quarta pessoa da dinastia de Jeú. Primeiro foi Jeú, né? A gente já viu isso aí, depois o seu filho Joacás, depois Jeoás e por último será o rei Jeroboão II. E aí vai se encerrar a dinastia do rei Jeú. Fiquemos por aqui. Convido você, meu irmão, nossos amigos, para assistir a nossa próxima videoaula, número 81, que tem como tema Jeroboão II inicia seu reinado em Israel, com base no texto de 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 a 27. No mais, nos ajuda a compartilhar essa palavra. Se você tem um Facebook, claro, está nos assistindo agora, compartilhe com seus amigos, tá certo? Outras pessoas precisam ouvir esta palavra. Mas pastor, o que é que tem o Antigo Testamento a ver conosco? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque de nada adianta sim você entender o Novo Testamento, mas é bom você ter uma compreensão exata da história de Israel, dos reis. Daqui a pouco vamos falar, se não me falha a memória, na videoaula número 85, começaremos a falar do profeta Jonas e toda aquela história de Jonas. Vamos entrar em outros profetas. Então, essa parte histórica, daqui a pouco nós iremos já trazer profetas que profetizaram nesse período chamado Nação Fragmentada, já inseridos junto com o contexto do livro de Reis, do livro das Crônicas, tá certo? Porque estamos usando aqui a Bíblia cronológica, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, uma excelente Bíblia e com aplicação pessoal. Portanto, não deixe de adquirir essa Bíblia. Você vai aprender bastante com essa Bíblia, tá certo? Então, faça o esforço, adquira, você jamais irá se arrepender se estudar com essa Bíblia. A Bíblia cronológica, porque você sabe que a Bíblia que nós temos, os livros não estão na ordem dos fatos, na ordem cronológica, tá certo? Há uma disposição, tudo bem, mas os fatos não estão na ordem cronológica. Nem todos os fatos estão na ordem cronológica, podemos assim dizer. Tá bem? Que Deus lhe abençoe, compartilhe, inscreva-se no nosso canal aí no YouTube para que outras pessoas assistam também. Deus lhe abençoe, um forte abraço, até a próxima.